bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagli. Hoje eu converso com os membros do grupo de estudos Liberalismo e Democracia. Sejam muito bem-vindos, Gabriel, Rodrigo, Michael e Raissan. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Prazer dar uma entrevista para o Instituto Miss Brasil e a oportunidade de expor nosso grupo a nível nacional e nível internacional. Bom, muito bem. Vocês fazem parte do grupo de estudos Liberalismo e Democracia, que é formado por estudantes de Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu queria começar essa entrevista perguntando para você, Gabriel, que é o presidente do grupo, por qual razão alunos de um curso de Direito, nesse caso da Federal do Paraná, decidem criar um grupo para estudar os filósofos da liberdade. Felizmente, vocês fazem parte de um movimento que vem aí desde o ano passado, com o surgimento de vários grupos de estudos e o crescimento e organização mais adequada dos grupos já existentes. Então, conta essa história aí. Por que vocês decidiram criar um grupo para estudar as ideias e os filósofos da liberdade? Então, Bruno, eu definiria basicamente uma palavra: necessidade. Porque é necessário contextualizar um pouco do quadro político na nossa faculdade. Tem uma disputa muito forte pelo centro acadêmico. E ano passado, os grupos de corrente marxistas, socialistas, eles acabaram se unindo e ocuparam todos os espaços de representação estudantil, enquanto as ideias libertárias acabam ficando um pouco restritas, né? Estão no campo de ensino, de pesquisa e de extensão, que é o que são os meios institucionais que a faculdade trabalha. Então, a gente, na necessidade de ter uma representatividade, ter uma voz, a gente cria o GELD, a princípio, até como uma brincadeira, né? De fazer, vamos nos unir e compartilhar conhecimento. Acontece que um foi dando uma ideia, por que a gente não se une e cria um grupo de estudos? Vamos debater lá uma obra. Então a gente escolheu a primeira obra que debatemos, foi O Caminho da Servidão, do Hayek. Foi um encontro completamente formal. Depois da aula, reunimos 11 pessoas, conseguimos ter uma conversa bem legal. Falando, vamos continuar fazendo esse grupo, né? Mais vezes. Isso foi quando? Quando é que começa isso? Foi em meados de 2013. Certo. Em setembro, assim, mais precisamente, né? Então a gente sabia que o ambiente não aceitava muito contraditório, os professores tinham uma linha de pesquisa, de ensino mais pró-marxista, e a gente tinha que mostrar o outro lado. Essa que era a verdade. Tanto que até o primeiro nome, quando era uma brincadeira, era Resistência Andradiana, né? Em referência à praça que fica localizada com os direitos, que é Santos Andrade. Daí chegou um amigo nosso, falou, vamos dar o nome de GELD, que é o Grupo de Estudo Liberalismo e Democracia, que também é dinheiro em alemão, né? Até para ser até um tipo de provocação, digamos assim. Quantas pessoas hoje participam do grupo? Bom, antes foram 11 pessoas no primeiro encontro, e daí ano passado a gente fazia 2 vezes por semana. E era no sábado de manhã, porque era o horário que a gente achou assim que queria mais gente, e acabou não indo muitas pessoas. Iam 6, 7, eu acabei passando muitas obras. Por exemplo, passava liberalismo clássico, hoje não está liberalismo clássico. A gente já matava Locke, Smith, Ricardo, uma patada só. Só que agora, nesse ano, a gente se organizou, fizemos uma apresentação para os primeiros anistas da faculdade, estamos passando leituras menores e encontros semanais. E está com uma presença muito boa agora, de 6 ano passado, 6 malucos que se reuniam para estudar. Agora temos cerca de 20, 25 pessoas num debate alto nível que dura entre 1 hora e 1h30. Tá, então são encontros semanais, com debate de 1 hora, 1h30. Vocês definem previamente o texto que será tratado, é isso? Isso. Sim. Exato. Acho que o Michael, que é coordenador de ensino, pode falar melhor nessa parte. Então diz aí, Michael, como é que funciona, qual foi o critério de escolha dos livros, dos autores, dos temas? A gente selecionou por módulos, né? A gente introduziu o conceito de liberalismo, as ideias do liberalismo, os principais autores, e a gente separou por módulos. Então, introdução, desenvolvimento, como é que se dá as escolas liberais. E aí a gente criou assim, num encontro fixo na semana, a gente trata sobre as obras literárias e sobre vídeos que a gente acha na internet também. Então, toda quinta-feira, às 17h30 até às 19 horas, a gente se encontra e
e monta um cronograma organizado de acordo com o que a diretoria escolhe e vê que é a forma mais fácil de propagar as ideias da liberdade também. Então, hoje o que a gente está trabalhando? O texto do Mises, 6 lições, introdução, liberalismo clássico do Mises também. Na parte introdutória, daí também estudamos diversos textos artigos que a gente encontra, por exemplo, de Jesus Huerta de Soto, do Lee Rockwell, que foram os 2 últimos. E agora a gente está na parte de economia de mercado, que a gente vai estudar alguns capítulos do Ação Humana do Mises. E a gente também trabalhou caminho da servidão, desestatização monetária do Hayek, a gente trabalhou política monetária do Friedman, a gente trabalhou a questão do caminho da servidão, que é bem importante. Enfim, as principais obras da escola austríaca e de outras escolas, como Escola da Escolha Pública, Escola de Chicago e outras escolas liberais, a gente está trabalhando também, porque a gente está dando um panorama amplo. É preciso que os alunos que venham a ter contato com o Geld, eles tenham conhecimento profundo sobre o nosso sistema de ensino e a nossa propagação das ideias da liberdade, né? Então, a gente tem um ensino completo também sobre o pessoal da economia. A gente tem uma participação interdisciplinar. Então, não fica restrito só ao curso de Direito, né? A gente tem a participação ativa de, por exemplo, são 4 membros do curso da Economia da Universidade Federal do Paraná. Eles participam com a gente, que é o Jean, o China, o Antônio, o Thiago e o Mizukawa, que eles nos ajudam a trabalhar daí com a parte econômica, né, que o pessoal do direito não tem tanto contato, né. E a parte de ensino também, ela se divide no cinema, que a gente passa, que são os filmes do Geld, que a gente escolhe, por exemplo, aquele filme que teve A Procura da Felicidade, mostrando a questão da meritocracia, a questão do esforço individual, a questão da busca pelo sonho da liberdade, né? Outro, Adeus Lenin, mostrando como o fracasso socialista é muito evidente, como as pessoas não tinham acesso a bens de consumo, como o socialismo acaba com a questão da pessoa ter a sua liberdade de escolher, que é tolhida. Então, esse é o sistema de ensino que a gente tenta propagar as ideias da liberdade com os principais filósofos, Hayek, Friedman, Mises, Rothbard e outros que a gente tem, principalmente Escola Austríaca e Escola de Chicago. Agora, as reuniões, como é que elas acontecem? Por exemplo, vocês definem um livro previamente ou um texto previamente, e aí durante a reunião como é que se desenvolve o debate? Alguém Sim. é responsável por apresentar, depois aquele tema é discutido? Como é que se dá isso? Então, a gente tem um calendário de obras para o ano inteiro. Então, na quinta-feira, por exemplo, agora, a obra era 6 lições, né? Então, a gente passa um capítulo que consideramos importante, por exemplo, e nesse encontro apresenta-se o tema. Então, coloca-se o tema. Por exemplo, capitalismo. O que o Mises fala do capitalismo? O que ele trata do capitalismo? E aí, todo mundo tem direito de participar. A gente é extremamente democrático. Então, todo mundo pode falar, todo mundo é livre para opinar, certo? Então, por exemplo, os alunos novos, eles sentem-se à vontade, porque eles têm a capacidade argumentativa, todo mundo vai respeitar eles. É um bate-papo, né? É um bate-papo porque tem que ser uma coisa descontraída. A gente faz esses encontros numa sala redonda, acaba sendo um bate-papo para até que os primeiros anistas que não tiveram muito contato e não vão ter na faculdade, né, pela linha que a Universidade Federal acaba seguindo, nunca vão ter contato com isso, se não por um grupo extracurricular, digamos assim. Então a gente faz bem informal, até acaba perguntando a opinião deles, o que eles acham dos conceitos e apresentando mesmo o tema de uma maneira agradável. Em algum momento vocês têm a preocupação vocês são alunos de direito, né? De fazer esse cruzamento entre o direito e as ideias da escola austríaca ou de filósofos da liberdade que não sejam propriamente austríaco, ou não? A preocupação é estudar os autores sem ter que relacioná-los ao curso de vocês. Oi, Bruno. Aqui quem está falando agora novamente é o Rodrigo. Eu sou o coordenador de extensão, né, do GELD. E eu acho que eu tenho a melhor resposta aí para você nesse sentido, porque, além de tudo, eu curso os 2 cursos, né? Faço Direito e Economia. Certo. No Direito, eu vejo, pelas leituras que a gente tem,
que o problema é que a base filosófica que fundamenta todo o curso de Direito, ele não teve contato algum com as bases filosóficas que fundamentam a escola austríaca. E o que isso acarreta é que tem um distanciamento muito grande, e o que a gente tenta fazer é trazer essas literaturas para criar essa cultura nos alunos da Federal, e acreditamos nós que futuramente eles vão usar desses conhecimentos da economia para fundamentar teorias do direito, porque eu acho que eu posso dizer que o direito ele acaba se fundamentando no pensamento da época em que ele existe, e para mudar o pensamento a gente tem que ir introduzindo as leituras relacionadas à escola austríaca. Mudar a base. Entendi. Seria a noção de mudar a base. Entendi. Eu não sei se vocês conhecem, e se eventualmente não conhecem ou não trabalharam já, eu recomendo um livro que é muito bom ao fazer essa interseção entre temas, né, o do direito e da economia, e é uma obra atual, que é o livro Direito Empresarial Esquematizado, do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que já, inclusive, publicou vários textos no site dele, né? Inclusive, nós temos um texto dele. Pela liberdade de firmar contratos livremente. A gente tem ali um tema, um tópico que a gente vai estudar, um ciclo de estudos, que é liberalismo e direito. Então, a gente vai estudar obras, por exemplo, Direito Administrativo para Céticos, do Carlos Arias Sundfeld, que ele questiona um pouco a Constituição Social-Democrática, chamada de Constituição Chapa Branca. Então, a gente tem alguns textos tentando relacionar. E também temos projetos de pesquisa e extensão justamente para relacionar isso aí. Acho que o Raissan pode falar melhor das pesquisas, e a gente está tentando relacionar os dois pontos. Então me fala aí, Raissan, qual é o projeto de vocês nessa área de pesquisa? Se já começou, quando é que começa? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Então é o seguinte, o GELD, ele procura fazer essa interseção entre o direito e os nossos estudos libertários a partir de vários temas de pesquisa que estão focados nas áreas de direito empresarial, tributário, até o momento. Hoje, nós já estamos com 2 projetos de pesquisa, sendo um em direito financeiro, com o apoio do professor Rodrigo Kanayama, que é colunista da Gazeta do Povo, e nosso professor, e outro que nós estamos fazendo na área de economia, para pesquisar a questão tanto a questão das patentes, a questão dos royalties, né, envolvendo numa leitura tanto econômica quanto uma leitura jurídica. Então, Bruno, como funciona? A pesquisa, ela é um dos tripés do nosso grupo. Nela, a gente procura trazer o conhecimento acadêmico, aprofundar o conhecimento acadêmico, fazendo essa interseção entre direito e economia. Já na extensão, que é com o Rodrigo, como bem falado, nós pretendemos pegar esses conhecimentos e aplicar na prática. Quanto à pesquisa, nós temos, além dos projetos do GELD, como, por exemplo, eu e o Gabriel Salles, nós pesquisamos com o professor Kanayama, nós temos projetos de membros, que são projetos individuais. E esses projetos individuais têm todo o apoio do grupo. Certo, mas nesse caso desse projeto de pesquisa feito com o professor, é uma coisa oficial da faculdade, não é específica do GELD, né? Não, é assim, já a faculdade, ela oferece uma iniciação científica, que oferece bolsas, oferece toda a assistência a nós. Nós procuramos o professor e, representando o GELD, nós falamos com ele para que ele nos ajude, para que ele nos ajude no projeto. Em questão dos alunos que pesquisam individualmente, eles procuram outros professores para pesquisar, só que todo o apoio que eles precisarem, o GELD os dá. É assim, por um lado, o aluno tem o apoio da faculdade, por outro, o GELD o apoia na pesquisa dele. Ficou claro, Bruno? Ficou sim. Vocês tiveram algum problema nessa aproximação com o professor, ou ele é aberto a vocês aplicarem uma perspectiva, enfim, que não é comum? Toda a ajuda que nós precisamos até então, quanto à orientação do nosso projeto de iniciação científica, ele nos ajudou. Os professores que nós procuramos nos ajudaram exemplarmente. Além da pesquisa, Bruno, vale ressaltar aqui que nós temos um projeto dentro do GELD de escrever artigos. Os membros escrevem um artigo por semana. Então, por exemplo, essa semana um fulano escreve um artigo, semana que vem outro escreve um artigo sobre qualquer tema relacionado à nossa área de estudos. Isso é importante porque, primeiro, o aluno que gosta de um tema melhor dentro da nossa área de ensino e pesquisa, ele vai pesquisar além. E segundo, que a gente promove a livre troca de ideias, a livre produção acadêmica.
Tá, os artigos são artigos acadêmicos, né? Não são artigos... São pequenos artigos que nós publicamos na página do Geld. E, é claro, quando surge alguma revista de direito, nós pretendemos colocar os melhores artigos produzidos pelo grupo para concorrer a essas revistas. Por exemplo, na Federal, há uma revista de direito chamada Tênis, que nós pretendemos colocar um dos nossos melhores artigos para concorrer a ser publicado lá. Além desse projeto de pesquisa, vocês têm algum outro projeto que saia das fronteiras da universidade? Muito bem, então, Bruno, é o seguinte, nós temos um projeto de extensão que o Rodrigo Marcel, que ele pode explicar melhor, já que ele é o diretor de extensão do nosso grupo, né? Que pretende fazer sair um pouco da academia e focar na prática. Então, vou deixar com o Rodrigo agora. Certo, vamos lá, Rodrigo. Olá, Bruno, novamente. Essa é exatamente a ideia do nosso projeto de extensão. Nós pegarmos os conhecimentos que a gente está trabalhando dentro da sala de aula, que a gente está trabalhando nos filmes que nós assistimos, assim como nos artigos que escrevemos, e transportar esse conhecimento para fora. E a gente pensou, somos alunos de direito aí, e o que a gente pode fazer com esses conhecimentos que ajude a sociedade, né? Como que nós podemos pegar esses estudos que nós estamos tendo e organizar e melhorar a sociedade com isso. E chegamos na conclusão de que a maneira, apesar de ser ousada, seria de fazer uma assessoria jurídica para micro e pequenos empresários. Afinal, é notório que, por conta da grande interferência estatal que existe no Brasil, existe um grande desestímulo à livre iniciativa e ao empreendedorismo. Em especial o empreendedor individual pequeno, né, que sofre com as intempéries aí do mercado e das regulações estatais. Isso envolve, claro, a questão do acesso à justiça. Daí, por isso, surgiu a ideia de fazer consultoria jurídica à micro e pequena empresa. Esse é um projeto que vai ser institucionalizado via a Universidade Federal do Paraná. Nós vamos fazer no núcleo de prática jurídica lá da faculdade, e que os empresários vão chegar até nós, que eles tiverem dúvidas. Só que a gente só está esperando a aprovação da Pró-Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, eles entraram em greve agora, acho que semana passada, e a gente está esperando a resposta deles. Universidade Federal em greve? Que novidade, né? Porra, isso é uma notícia nova. Essa novidade nos pegou de surpresa. Eu imagino. Eu acho que vale a pena ressaltar aí o grande auxílio que nós estamos tendo da professora Márcia Carla, que por acaso é minha tia também, dá aula aí na faculdade. Ela é procuradora do Estado do Paraná e ela tem conhecimento notório em direito empresarial, e ela está nos ajudando a firmar esse projeto de assessoria jurídica, de consultoria jurídica aos micro e pequenos empresários. Fantástico. A gente vai fazer essa assistência não só na parte de empresarial, como também tentar elencar aí algumas coisas de trabalhista, tributário e demais problemas que o empresário venha a enfrentar. E o projeto, acho que o projeto futuro é termos uma parceria aí com o SEBRAE, com a associação, com o FIEP, com a Associação Comercial do Paraná, para eles trazerem os empresários até nós, né? E podermos fazer uma explicação dos trâmites burocráticos para você manter a empresa e fazê-la crescer, né? E a ideia, né? Porque a gente ainda está dependendo do aceite da Pró-Reitoria da Federal, fazer disso aí um projeto multidisciplinar, conversar com o pessoal de marketing para ver como que eles podem auxiliar as empresas com o conhecimento deles, da área deles, depois falar com o pessoal de administração para ver como fazer o pessoal da economia já está envolvido. Nós pretendemos. Enfim, acho que a parte dessa do futuro do GELD, acho que não cabe nem de falar, mas do próprio Raissan aqui, que tem um conhecimento a mais sobre os próximos projetos do GELD. Antes de eu passar a palavra para o Raissan, eu queria fazer uma pergunta dentro do que vocês pretendem fazer, que é o seguinte, talvez o próprio Raissan possa responder. Vocês já pensaram em, além desse trabalho que você acabou de me citar, um trabalho de levantamento dos entraves jurídicos, no caso no âmbito municipal ou estadual, que funcionam contra a iniciativa privada?
Porque eu vejo, assim, às vezes há uma preocupação, não digo que é só de vocês, mas eu vejo isso em organizações empresariais de vários estados que eu tenho conhecimento, que se preocupa muito em trabalhar já com o resultado daquilo que começa ruim. Quer dizer, é claro que esse tipo de consultoria jurídica é fundamental porque nós temos uma realidade extremamente interventora. Mas me parece que também é um trabalho que precisa ser feito, que é fazer um levantamento naquilo que está mais próximo, quer dizer, aquela legislação municipal e estadual, para saber de que forma, e fazer um pequeno relatório, nada muito, muito grande, se bem que se tratando de legislação vai ficar um negócio enorme, né? Mas pegando os principais entraves jurídicos, para que isso sirva como instrumento para bater na porta do poder legislativo e servir que essas entidades empresariais possam usar esse relatório como um instrumento de pressão para tentar mudar isso, né? Porque se trabalha só com o resultado da burocracia das intervenções, você acaba passando uma mensagem de que você aceita aquilo e tem que lidar com aquilo da melhor forma, né? Mas vocês chegaram a pensar nisso ou não? Então é o seguinte, Bruno, primeiramente, o GELD ele pretende ser um grupo grande. O GELD nós somos concretos, somos realistas, temos o pé no chão, mas nós temos alma de sonhadores. Ou seja, nossas metas incluem abranger vários GELDs em vários cursos, como economia, administração, não se atendo apenas à Universidade Federal do Paraná. Num futuro, pode ser daqui 2 anos, 5 anos, sabe Deus o quê? Seja a vontade de Deus, termos GELDs em várias universidades, em vários lugares. E qual seria o ponto da multidisciplinaridade que você tocou? Ao termos um GELD em economia, com o pessoal tendo seus estudos próprios, um GELD em administração, um GELD em marketing, haverá uma sinergia entre eles. Então, ao apoiar o pequeno empresário, aquele cara que está começando, ou o cara que quer empreender, o pessoal do direito poderá fazer assistência jurídica, o pessoal da administração poderá ajudar, poderá fazer a parte da assistência de administração, o pessoal do marketing no marketing. Quanto a esse levantamento que você tocou, de fato, Bruno, nossa carga tributária hoje é enorme. Nossas regras tributárias são excessivas. Recentemente, um professor, um advogado, fez uma impressão de todas as normas tributárias do Brasil. Não sei se você chegou a conferir isso. Sim. Deu um livro de 2 toneladas, uma coisa assim, uma coisa enorme. Quase 2 metros de altura. Exato. Enquanto em Singapura, que é um país mais liberal, enquanto em países liberais... mais liberal do mundo. No país mais liberal do mundo, bem lembrado, Michael, as normas tributárias são um caderninho, são uma pequena folha. Então, essas normas, além de engessar o empresariado, além de tornar a atividade empresarial mais difícil, isso trava o desenvolvimento da nação, trava a criação de novos empregos, trava a formação de uma alocação de recursos para que haja oportunidades, melhor falando, trava a criação de oportunidades. Bom, mas é o seguinte, então o GELD, ele tem essa meta de se expandir para várias outras regiões, como direito, economia, administração, e haver uma sinergia entre elas. As 3 áreas do GELD hoje, como pesquisa, ensino e extensão, já possuem uma sinergia entre elas. Logo, o que nós estudamos hoje no ensino, nossos encontros diários, que são encontros abertos, como o Michael bem explicou, que todos podem falar à vontade, todos podem exprimir a sua opinião, o que é estudado lá é aplicado nos projetos de pesquisa, assim como nós pretendemos que seja aplicado nos projetos de extensão. Eu só queria complementar uma informação quando foi citado o livro com as leis tributárias. O nome do advogado que fez o livro é Vinícius Leôncio, e o livro tem 2,10 metros de altura. O mais incrível disso é que, segundo o advogado Leôncio declarou numa reportagem, ele investiu cerca de R$1 milhão, o próprio dinheiro, e 30% desse 1 milhão foi com tributos. Caramba! Então o governo comeu aí R$300 mil em tributo do livro com as leis tributárias. Caramba! Meu Deus do céu! Rapaz, isso é absurdo, Bruno. Bruno, só ressaltando um ponto aqui. No futuro, nós pretendemos fazer parcerias com o Sebrae e demais instituições de pró-empreendedorismo, para que nós tivemos uma atuação na sociedade.
Tanto que o nosso foco é tanto na academia quanto na prática, como eu já bem lhe expliquei. Com o Sebrae, nós tivemos uma reunião recentemente, eles gostaram do nosso projeto de extensão, dessa assistência ao empreendedor, e nós pretendemos agora que, caminhando junto com eles, a gente possa, de fato, concretizar isso. E mais para frente, sabe-se Deus, fazendo outras formas de atuação na sociedade. Porque a ideia é o seguinte, de um passo de cada vez, consolidarmos a nossa presença na academia, mas também a gente precisa ser audaz para não se restringir a ela, né? Claro, sem dúvida. O Bruno, permita eu tomar a palavra novamente para complementar a questão que o Raíssa falou, que a questão do ensino, ela tem que estar muito atrelada à extensão. Elas têm que andar como um complemento. Então, por exemplo, quando você pega os grandes encontros, que são ao sábado, e em uma perspectiva que a extensão e o ensino devem estar agregados, devem estar em conjunto. Então, por exemplo, a gente trabalha uma obra como a do Hayek, ou como a do Bruno Leone, ou como a do André Luiz Santa Cruz, e faz uma análise, uma perspectiva crítica em cima da nossa legislação atual, no nosso formato jurídico atual. E aí a gente percebe o quão grande é a interferência do Estado na vida do indivíduo e na economia brasileira, e o quão perversa ela é. Então, a perspectiva da extensão, ela está muito ligada a uma forma também de transformação cultural, de mudar a mentalidade dos indivíduos hoje. Essa mentalidade de dependência estatal, de depender tudo do Estado. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um fato muito cômico. Para você abrir uma empresa, você leva cerca de 4 meses. Para você fechar a empresa, você leva 5 a 6 meses. Você paga mais caro para fechar a empresa do que para abrir. O que é um absurdo sem tamanho. Primeiro, o tempo que leva para abrir. Segundo, o tempo que leva para fechar. Não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Então, isso é um absurdo, um atentado contra a liberdade, né? E você percebe também que no Brasil você tem uma interferência tão forte e uma mentalidade, Bruno, estatista, muito, muito presente. As pessoas incorporaram isso. E o papel do ensino e da pesquisa e da extensão é justamente tentar mudar essa mentalidade. Então, esses grandes encontros, a gente traz, por exemplo, pessoas formadas na área da economia, na área da administração, pequenos empreendedores que juntam, agregam ao nosso grupo, que trazem daí a parte prática. O cara vai lá e explica, olha, é assim que funciona para abrir empresa, você precisa de tal e tal trâmite burocrático. Vocês estão vendo como é complicado, como que precisa mudar isso? E através disso a gente cria uma conscientização de que as ideias da liberdade são necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do Brasil. Como é que é o ambiente acadêmico? Vamos falar primeiro do Departamento de Direito da Universidade Federal do Paraná. Vocês tiveram, por exemplo, alguma reação contrária aos estudos, aos encontros, à posição de vocês ou não? Então, Bruno, é o Rodrigo aqui novamente. O ambiente da Faculdade de Direito, aqui na Universidade Federal do Paraná, é extremamente peculiar na questão política. Dá para se dizer que a gente tem um microcosmos da política externa dentro da política estudantil na disputa pelo centro acadêmico. Por que eu falo isso? Porque tem um partido de esquerda e tem o outro partido. No caso, o outro partido seria o Partido Democrático Universitário, que por um acaso eu presido na Faculdade de Direito. E o PDU, que é o Partido Democrático Universitário, ele costuma concorrer pelo centro acadêmico e normalmente uma vez ganha e uma vez perde para as linhas de esquerda. O PDU ele não tem uma pauta política definida. O objetivo dele é a representatividade dos estudantes. Ele busca pegar as demandas dos estudantes e levá-las para frente, independentemente de ser uma demanda de esquerda ou de direita. E até por isso, o pessoal do GELD, inclusive porque eu participo do GELD também ativamente, ele se aproxima do PDU porque é somente ali que ele consegue ter algum tipo de representatividade dentro da faculdade. E mesmo dentro do PDU, por conta da mentalidade que é dominante na academia esquerdista, existe uma restrição com os membros do GELD. É engraçado ver como pessoas que às vezes se dizem absolutamente plurais e representativas têm dificuldade em conceber alguns conceitos liberais, que vão um pouco contra a educação que eles tiveram. E isso eu falo da dificuldade que o GELD teve dentro
do grupo que deveria ser mais representativo e que deveria aceitar mais gente. Fora desse grupo, no pessoal de esquerda, a gente tem uma resistência ainda maior, que eles são absolutamente contrários, eles tentam fazer brincadeiras, tentam ridicularizar a gente, o que acaba demonstrando um pouco da instabilidade deles, né, emocional, e a gente acaba aceitando as notícias, acaba aceitando as provocações e sempre tentando lidar como se fosse the bigger man, sabe? A gente tenta lidar com essas críticas não dando respostas diretas, e isso acaba agregando ao grupo, porque as pessoas acabam se familiarizando mais com o grupo, vendo que a gente tenta ter uma postura mais neutra, menos agressiva, e isso acaba trazendo mais gente para próximo de nós. Acho que o Gabriel Salles, que é o presidente e que enfrentou essa questão política mais fortemente, ele mesmo pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tá, pluralismo então só se for a favor, né? Bruno, é aquele tipo de pluralismo do seguinte: ou você concorda com a linha da esquerda, ou então você está fora. Se você quer fazer uma pesquisa ou uma extensão, qualquer coisa na faculdade, e você não concorda com essas linhas de esquerda, é difícil. Tanto que no começo do GELD, como o Salles até explicou um pouco, nós nos sentíamos totalmente tolhidos. Sentíamos num ambiente em que você não tinha a liberdade, por exemplo, de propor algo anti-Marx. Lá predomina o famoso do politicamente correto, em que tem que se aceitar as coisas. Então foi mais um dos motivos aí que me levou a promover as ideias libertárias dentro do GELD, a fim de formar um ambiente um pouco mais democrático, né, fundado no contraditório dentro da faculdade. E é importante lembrar ainda que o GELD, ele não possui pretensões políticas de disputar o centro acadêmico dentro da faculdade. Até porque isso está completamente fora de cogitação, visto que a esquerda ela ainda é muito predominante e fundar um partido liberal lá acabaria rompendo mais ainda com o restante das pessoas que não se sentem representadas pela esquerda. E uma das dificuldades do GELD, né, e do liberalismo em si, é aquela velha associação de querer dizer que o liberalismo é fascista, né? Inclusive os grupos de esquerda chamaram lá um palestrante, o Avelãs Nunes, para dar um professor catedrático. Foi lá vender um livro dele chamado Fascismo de Mercado, né? Isso, exatamente. Olha o absurdo, Bruno. Olha o absurdo. Fascismo de Mercado, vendendo a mais de R$100 o livro. Mas tudo bem. Aí escreveram picharam no centro acadêmico lá, dúvida linguística, liberalismo, fascismo no final, tipo fascismo no final, e a gente fez uma nota, né, respondendo, ele explicando, seguinte, na doutrina do fascismo do Benito Mussolini, diz o seguinte: Estado máximo, tudo pelo Estado, nada pelo Estado, nada contra o Estado. E enquanto o liberalismo é justamente um Estado mínimo, um Estado não interventivo, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Citamos, inclusive, George Orwell, que não é um liberal, ele é um socialista arrependido e um posterior social-democrata, que critica justamente o termo que o fascismo tomou, e o que já gerou uma revolta também neles. Nossa, como é que vocês citam George Orwell? George Orwell é socialista. Então os caras ficaram revoltados já nessa questão, que a gente citou uma ideia de um cara. Então a gente já percebe o radicalismo do outro lado, justamente nessa questão. É um radicalismo, Bruno, que assim, você não pode, se você concordar com uma ideia de um autor, você não pode concordar apenas com uma ideia. Ou você concorda com 100% do autor, ou você concorda com nada. É o método purista, Bruno. Isso, método purista. Então, por exemplo, ou você concorda com 100% de Orwell, ou concorda com zero, não concorda com nada. Para eles, é um método purista, como o Michael falou. Eles não concordam, por exemplo, eu vou concordar com uma ideia aqui, com uma ideia ali. E, claro, como o Gabriel está bem explicando, aí fizemos a nota, né, que chegou até ti, porque o GELD, ele tenta, além de clamar pela liberdade dos indivíduos, o nosso objetivo do GELD não é apenas formar cidadãos que sejam ilustrados nas ciências liberais, mas é também formar cidadãos éticos e atuantes na sociedade. Cidadãos que saibam analisar criticamente a sociedade e seu contexto, o contexto ao seu redor, sem se influenciar por extremismos, e também que não se confundam com erros linguísticos básicos do primeiro ano, como, por exemplo, confundir fascismo com liberalismo, né?
fazer erros gramaticais básicos. Nosso objetivo como grupo, além disso, é ter essa atuação em que jovens vão poder ser livres para expressar suas opiniões, livres para debater o liberalismo. E agora o nosso caro presidente, que é o Gabriel, ele gostaria de fazer um adendo sobre essa história da pichação, da repercussão. Gabriel, contigo. Acho que já foi bem colocado, se pegou ali no sinal, justamente a pichação ridícula. Eu indiquei várias obras já para ele, porque é o seguinte, o argumento deles. Por que o liberalismo faria fascismo no final? Por causa das crises econômicas, digamos, as famosas falhas de mercado, né? Entre aspas. Então, o que eles falam? Vai ter uma crise ali no liberalismo que vai justamente colocar um ditador econômico. É justamente essa crítica que o Hayek faz no Caminho da Servidão, por exemplo, de que as pessoas em momentos de crise tendem a escolher um ditador econômico. Então, prova que ainda falta um conhecimento das pessoas para aprenderem alguns conceitos básicos, né? Inclusive até explicações sobre a crise de 29, que eles tanto citam, de excesso do mercado. Eu já recomendei para eles tanto a explicação do Friedman quanto o livro A Grande Depressão Americana do Rothbard. Então é o que a gente está tentando quebrar paradigmas, digamos assim, na faculdade. A minha dúvida linguística, se eles escreveram faz-ismo no fim, esse faz tinha que ser faz de fazer, portanto com Z, e não com FAS. Boa. Esse pessoal tem que voltar para a aula de português. No primário. É o seguinte, Bruno, só lhe permitindo uma parte, foi uma pichação na parede mesmo. Eles picharam o centro acadêmico, né, patrimônio público ali. E na página até do próprio Olavo, que compartilhou nossa publicação, né? Que não é um liberal, diga-se passagem, mas ele viu o absurdo. Mas ele viu o absurdo dessa imposição, essa ditadura do pensamento por parte dos esquerdistas. Eles comentaram isso, que esse erro de terem trocado S por Z, né? Bom, Bruno, agora eu acho que o Michael iria ampliar um pouco o nosso tema. Lembrando uma coisa, que de fato até eu confundi fascismo com liberalismo até uma questão de erro histórico, né? Porque Benito Mussolini, ele começou a sua vida política em partidos de esquerda, né? Ele era um panfletário socialista, Isso, teórico, exatamente. Bruno, é o seguinte, voltando a falar do Geld, eu creio que o nosso diretor de ensino, o Michael, ele poderá fazer algum complemento que falte a elucidação do grupo. Vamos lá, eu só queria agradecer a Cindy, porque foi ela que me mandou o link para aquela pichação, e foi por ela que eu cheguei até vocês, então fica meu agradecimento aqui. Um abraço para a Cindy também. E nosso agradecimento também, né? A Cindy. E a todo mundo que nos apoiou na página do Geld e todos os lugares. E o Olavo de Carvalho, claro, por ter compartilhado. Exato, e um agradecimento ao Olavo de Carvalho por ter compartilhado. Boa, mas vamos lá, qual é o complemento? Então, a gente queria ressaltar também a questão do filme, né? Que a gente trabalhou que acho que não ficou muito claro, tão claro. Que as temáticas elas vão ter a vinculação com os filmes. E esses filmes, eles vão ajudar a propagar as ideias da liberdade. Então, era ressaltar nesse sentido que os filmes vêm de encontro com também um projeto de ensino. Da mesma forma que o marxismo propagou por meio do ensino acadêmico, do ensino cultural, a gente também está tentando propagar a nossa ideologia e a nossa visão de mundo por meio do ensino, da extensão e da pesquisa, né? Então, nós temos um projeto amplo, feito em 3 frentes, e que está sendo construído com trabalho individual, isso é importante ressaltar, de cada indivíduo do grupo, né? A gente está trabalhando, cada um faz a sua parte, e depois o resultado é em comum, mas é sempre fruto do trabalho individual, né? A gente sempre gosta de ressaltar o individualismo metodológico, né? Que está presente tanto no Mises quanto no próprio Max Weber, né? Na sociologia, que a gente acha também um aspecto bem importante de ser ressaltado. Bom, vamos lá. Para finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse de forma muito breve como é que cada um de vocês chegou até as ideias da liberdade, se foi apresentado por alguém, se foi através da leitura, da descoberta e leitura do site do Miss Brasil, por exemplo. Só falar como é que chegou e quem foi o autor, o primeiro livro que leu. Bom, aqui Gabriel Salles. Eu sempre tinha aversão a ideias marxistas, desde pequeno, mas eu não tinha muito conhecimento
das ideias libertárias até entrar na faculdade. E não foi lá que eu aprendi também. Eu era direita, digamos, tosca, assim, sabe? Até já tive fases bem reacionárias, inclusive, mais conservadoras. E a faculdade me exigiu que eu começasse a estudar algum ponto para bater neles. E economia, esse fator econômico, eu acho que é a base, que tem a base mais argumentativa. Então fui atrás de autores. Comecei a acessar mais o Instituto Mises, o portal do libertarianismo.org, se não me engano, e fui aprendendo. Tá, mas você então, chega ao site do Mises Brasil, por exemplo, como? Foi indicação de alguém ou pesquisando mesmo na internet? Página de Facebook, assim, eu vi onde é que tem gente atacando as correntes mais socialistas. E fui acompanhando, fui curtindo. Daí eu falei, pô, esses caras aqui falam uma coisa legal, uma coisa mais econômica. Daí eu fui começando a acessar aos poucos. Aí o primeiro livro que eu li do Mises foi o Liberalismo segundo a Tradição Clássica. E do Hayek foi o Caminho da Servidão. Foram os 2 primeiros livros. E eu já curtia um tanto de Friedman, que eu via os vídeos dele na internet debatendo. Depois só que eu fui ler o Capitalismo e Liberdade. Perfeito. Rodrigo? Opa! Então, tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Economia, nunca tinha ouvido falar de Mises, Escola Austríaca, Rothbard ou qualquer outro autor liberal. Eu, por um acaso, acho que eu era calor ainda na Faculdade de Economia, conversando com uma professora, eu demonstrei interesse em mercado financeiro para ela, e ela me passou algumas leituras para estudar o mercado financeiro. E por um acaso, o marido dessa professora, é economista também, e ele passou um dos livros do Hayek, do Instituto Mises. Daí eu achei era uma leitura mais leve do que das outras, né, que de análise fundamentalista e análise gráfica são um pouco assuntos mais pesados. Resolvi começar pelo mais leve. Eu comecei a ler O Caminho da Servidão e fiquei impressionado como aquilo era parecido com o que eu via na realidade brasileira e como ele tinha razão. Eu comi o livro, acho que em uns 3 dias, e eu vi o Instituto Mises, né, na página, na capa, que era uma edição do Mises. Eu fui procurar atrás, fui ver o que era esse instituto. Eu comecei a entrar no site, e desde então, acho que faz uns 2 anos e meio, eu leio todos os artigos que consigo, na verdade todos os artigos mesmo, do Instituto Mises. Foi assim que eu entrei em contato aí com a Escola Austríaca e com a economia. Perfeito. Michael? É bem peculiar minha história, né? Porque eu sou de Toledo, no interior do Paraná. Então, eu estava no primeiro ano e eu tinha um professor de história. E os professores de história, normalmente, eles têm a tradição de ser de esquerda ou marxista, né? E eu tive um professor que ele era um professor de filosofia, na verdade. E ele tinha uma tendência liberal. Então, o nome dele é Rodrigo Donin. E ele falava muito de Adam Smith, de Mãe Invisível, e eu fui me interessando, e comecei a ler A Riqueza das Nações. Ali eu tive um contato com o liberalismo. E aí eu falei, pô, mas isso aí é bom demais, cara, eu tenho que me aprofundar nesse negócio. E aí eu resolvi estudar outros autores, como Stuart Mill, Davi Ricardo, Menger, Pigot, Walras. Eu fui lendo obras entre economia e filosofia, né? E Locke, o próprio Hobbes, que serve também para muita coisa. E, enfim, e aí criei uma base filosófica do liberalismo e tinha uma noção da teoria econômica. E aí, quando eu vim para Curitiba fazer cursinho e passei na Universidade Federal do Paraná, eu tive contato com um amigo chamado Rodrigo Ferrari. E ele é um liberal convicto. E ele gosta muito da escola austríaca. E aí ele falou assim, cara, tem um site muito bom que trabalha a questão do liberalismo e refuta o socialismo. E aí ele me mostrou o Mises Brasil. E eu lembro que a primeira obra que eu li foi Cálculo Econômico sobre o Socialismo, do Ludwig von Mises. Que ali eu falei, cara, é impossível você entender de economia e ser socialista. Porque é uma coisa muito absurda que o Mises provou naquele livro. É maravilhosa a explicação dele. E ali eu tive a convicção que, de fato, eu era um liberal, primeiro por acreditar em toda a fundamentação filosófica da liberdade e por acreditar na economia liberal como um todo, né? Então, foi a partir dessa obra central do Ludwig von Mises que eu passei a me considerar liberal, de fato. Raissan. Bom, Bruno, minha família, como bem sabe, tem uma tradição socialista marxista, né?
notadamente Miguel Arraes, um dos idealizadores e fundadores das ligas camponesas, lá nos anos 60. Então... Desculpa te interromper, Raíssa. Qual é o seu grau de parentesco com Miguel Arraes? Então é o seguinte, Bruno, eu sou sobrinho-neto dele, em segundo grau. Sobrinho-neto em segundo grau com o Miguel Arraes. Certo. E sou sobrinho, se eu não me engano, em segundo grau também seria com o Alencar Furtado, que foi deputado aqui no Paraná, deputado federal na época. Deputado federal aqui do Paraná. Então é o seguinte, Bruno, quando eu comecei a ter contato com as ideias marxistas dentro da família, as ideias socialistas, eu senti um incômodo. Era como se tivesse uma agulha me pegando dentro da cabeça. Aquilo não entrava direito. Mas eu, muito pequeno, não tinha compreensão nenhuma. Você sabe, uma criança, o que ela irá compreender de teoria, certo? Ela vai ouvir o que os adultos falam e você vai tentar assimilar alguma coisa para ler o mundo. Só que esse meu desconforto, essa agulha futucando no meu cérebro, começou a ficar cada vez mais dolorida à medida que eu envelhecia, à medida que eu fazia o cursinho, à medida que eu entrava na faculdade. E quando eu entrei na faculdade foi o ápice. Porque eu já comecei a ter contato com as primeiras obras liberais que eu fui atrás. Eu fui atrás de autores que concordavam mais ou menos com as minhas ideias, de que o empreendedorismo é bom, de que um livre mercado seria a solução para seria um melhor método, um melhor modelo para a solução de alguns problemas brasileiros, para a solução do nosso contexto. E aí eu me topei então com essas obras liberais, como de Mises, como de Hayek. Quando eu li o primeiro livro do Mises, Os 6 Lições, eu praticamente devorei o livro em uma semana. Foi incrível, devorei o livro, menos de uma semana, devorei o livro. E a partir de então foi amor à primeira vista, nunca mais larguei as ideias liberais. Bom, eu queria agradecer Gabriel, Rodrigo, Michael, Raissan pela entrevista e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí com o grupo de estudos. Bruno, nosso presidente, o Gabriel, ele quer fazer a despedida oficial do grupo, né? Que apesar de nós sermos um grupo relativamente recente, nós já estamos com uma presença forte, já estamos sendo aqui honrados em estar no Instituto Mises. Obrigado mais uma vez por essa entrevista e por dar essa chance de divulgarmos nosso pensamento, nossas ideias, nosso foco de querer chamar mais jovens para debater ideias liberais. E então fica aqui o meu agradecimento e fica aqui as considerações finais do Gabriel. Pode falar, Gabriel. Muito obrigado, Bruno. Então, Bruno, temos que citar aqui que o GELD é a representação dos estudantes pela liberdade aqui em Curitiba. Eles têm nos apoiado muito na nossa página, chamando para os eventos, inclusive. E o GELD ainda pretende incomodar bastante aqui, né, no bom sentido. Para que a esquerda justamente não tenha esse monopólio aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, até porque o GELD, como ficou claro, não é um grupo limitado ao curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. É algo que pretende ser muito maior do que isso. Então a gente tem vários projetos aí para fazer eventos grandes. Por enquanto eu não posso divulgar os nomes que a gente está correndo atrás, porque vai ser surpresa, né? Ainda não está nada confirmado. E justamente isso, agradecer aí o pessoal do IPL, o pessoal do Instituto Mises, a Cindy, que passou o link para vocês, e agradecer a todos que dão apoio ao GELD para que seja algo positivo e dure por muitos anos aí propagando as ideias libertárias. Ok, muitíssimo obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.